família! Com vocês, o projeto CEA em Casa. Nesses tempos de sustentabilidade, nosso CEA faz a sua parte. Óleo de cozinha usado. Não jogue fora, o meio ambiente agradece. Traga para nossa casa o seu óleo de cozinha usado, deixe no pátio, que a renda vai ser toda ela destinada ao trabalho social da casa e, ao mesmo tempo, colaboramos com esse projeto de sustentabilidade do nosso meio ambiente. Com vocês, Edgar Costa, com o tema Recordando Chico Xavier. Olá, amigos, mais uma vez aqui nesse canal, trazendo mais um trabalho para a nossa reflexão. Agradecendo primeiramente a Deus pela vida e agradecendo à diretoria do Centro Espírita Humildade e Amor pelo convite. Ao longo da sua vida, ele recebeu vários títulos e homenagem. Vou listar apenas alguns. Cidadão honorário de mais de 100 cidades brasileiras, filmes e documentários, músicas, indicado ao Prêmio Nobel da Paz, eleito mineiro do século XX, o maior brasileiro da história, selo e cartão postal comemorativo em homenagem ao seu centenário, medalha comemorativa do seu centenário, Casa da Moeda, o maior brasileiro de todos os tempos pela TV SBT, memorial com o seu nome inaugurado em 2018 em Uberaba e mais recentemente ganhou mais uma homenagem também lá em Uberaba, na Praça Rui Barbosa, é uma estátua de bronze onde ele está sentado num banco. Estamos falando, acho que vocês já até adivinharam, né, do nosso querido amigo e irmão Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, como ele gostava de ser chamado. Ele nasceu em Pedro Leopoldo no dia 2 de abril de 1900 e desencarnou em 30 de 6 de 2002, com 92 anos. Chico foi um exemplo de humildade, simplicidade, caridade, devotamento, fidelidade a Jesus e a Kardec. Todos nós já conhecemos alguma coisa da vida do Chico, né? Então eu não vou me deter em fazer uma biografia muito extensa do Chico, porque senão nós vamos tomar muito tempo e o tempo aqui não vai dar para a gente falar tudo sobre o Chico, né? Então todos nós conhecemos alguma coisa da infância dele, da sua orfandade muito cedo, dos maltratos que ele sofreu lá da madrinha quando foi morar com ela, da sua orfandade muito cedo, da sua mediunidade, da psicografia dos seus livros, que contam em torno de 400. Portanto, não pretendo falar da biografia dele, porque muita gente já fez isso. E muito bem, temos o jornalista Marcel Souto-Maior, que fez um trabalho maravilhoso, né, sobre as vidas de Chico Xavier, por trás do véu de Ísis, que deu inspiração para o filme As Mães de Chico Xavier, e também as lições de Chico. E temos também os lindos casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, o Evangelho de Chico Xavier, de Carlo Bacelli. Portanto, eu não vou me deter a falar da biografia dele. Eu separei alguns casos para nós conversarmos, né? Alguns casos que envolvem o Chico e outras pessoas, para a gente conversar. E, ao mesmo tempo, vou fazer um link com a doutrina espírita, né? Que ele preservava muito isso. Então, o primeiro caso que eu trouxe para vocês foi do mendigo renitente. O mendigo renitente conta ao Chico que um amigo dele um dia, um médico amigo dele, né, que o ajudava lá nas psicografias, fazendo talvez as revisões, ou vendo a parte científica, alguma coisa assim, e ele conta que um dia acordou e encontrou um idoso, um mendigo idoso, deitado na varanda dele.
Então ele, com pena do mendigo, porque estava fazendo muito frio aquele ano, resolveu levar o mendigo para um quarto, alugou um quarto e levou o mendigo para morar lá, dando toda assistência, naturalmente. Mas qual não foi a surpresa dele no dia seguinte? O mendigo estava de novo dormindo lá na varanda dele. E aí levou então para um albergue onde tinha o tratamento, alimentação, tudo mais, uma assistência médica, mas não adiantou. No dia seguinte, o mendigo estava de novo dormindo na varanda dele. Então perguntou ao Chico o que ele deveria fazer, né? Que ele queria cuidar dele, mas não sabia como fazer, já que o mendigo não aceitava nenhuma ajuda. Então o Chico, através da mediunidade dele, viu que esse mendigo foi um senhor de fazenda. Ele tinha muitas terras, mas a ganância dele fez com que ele quisesse mais e cada vez mais. Então ele pegava as terras dos outros moradores, né, botando todos para ficar ao relento. Então pegava aquelas terras, anexava nas terras dele e as pessoas ficavam ao relento. Então quando ele desencarnou, ele levou isso para a espiritualidade, né, na consciência dele. E ele fez a consciência culpada, né, se culpando por aquilo tudo, porque não se regenerou nem na espiritualidade, então reencarnou trazendo a consciência culpada. Então Chico recomenda a ele que deixe ele dormindo lá, né, até que ele resgate esse passado dele, das encarnações anteriores, e que isso daí ia perdurar por um bom tempo, mas depois, com o tempo, ele não dormiria mais lá. E assim fez o médico, né? Deixou o mendigo lá, dormindo mesmo na varanda, ao frio. E assim que passou um tempo, ele sumiu e foi procurar outro lugar para morar. Aí vem a lição do Chico, né? Dizendo para nós que para a gente exercer a caridade é preciso, necessário usarmos de bom senso, porque nem todo mundo quer. Às vezes você estende a mão para uma pessoa, né, e a pessoa não quer ajuda. Então ele fala para nós, para que a gente deixe então o necessitado até que ele esteja preparado para receber, né? Sempre haverá uma razão, e encerra ele no final, que justifique situações como é que nos foi narrada nesse momento. Então a gente tem que aprender, né? Uma lição que a gente tem que aprender. E aí a gente vai lá no céu e inferno para fazer esse link com a doutrina e vamos lá, né, nos códigos das vidas passadas, o arrependimento, expiação e reparação. Os códigos divinos, né? Está lá. Então a pessoa se arrepende, se arrepender na vida espiritual, melhor ainda. Se não, vai retornar à encarnação, reencarna com a dívida. E aí vai expiar e depois vai ter que reparar todo esse ato que ele cometeu em vidas passadas para zerar a situação dele. Esse é um caso. O segundo caso que eu trouxe para vocês é um caso que o título é hemorragia. Hemorragia é um caso que aconteceu com Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça foi um jovem, né, bonito, forte, de uma situação boa e fisicamente, e ele tinha até o apelido de Tarzan, né? O pessoal chamava ele de Tarzan por causa da aparência dele. Mas muito jovem ainda, ele teve uma doença que paralisou o corpo dele. Ele foi da muleta para a cadeira de roda e da cadeira de roda para uma cama hospitalar, da onde ele não saiu mais. Ficou paralisado do pescoço para baixo, tendo que ter toda a assistência da família, de amigos. Também, passado um tempo, ele ficou cego, então cego e paralítico, dependendo totalmente das pessoas para que ele pudesse se locomover e fazer alguma coisa. Mesmo assim, ele não esmoreceu. Ele foi à luta, continuou fazendo as palestras dele, fez palestras no Brasil inteiro, carregado naquela cama dentro de uma Kombi,
e foi seguindo a vida dele assim. Criou programa de rádio, escreveu livros e uma série de outras coisas que ele fez. Mas teve uma época que Jerônimo ficou muito doente e foi levado ao hospital com hemorragia. Por isso que o título é Hemorragia. Com uma hemorragia muito grande, né? E o médico desenganou ele, disse que ele não tinha mais jeito, que ele ia morrer mesmo. E como ele era muito amigo do Chico, pediu que levasse ele até o Chico, em Uberaba, que ele queria se despedir do Chico. Mas como ia fazer? Ele não podia ir de transporte terrestre, porque a situação dele não permitia, o médico proibiu, dizendo que ele ia morrer no meio do caminho. Aí botaram ele no avião e levaram ele a Uberaba, chegando lá todo ensanguentado, com o lençol todo sujo, né? Manchado de sangue. Chico até fez uma brincadeira com ele, dizendo que era uma rosa vermelha que ele estava vendo. Então ele pediu que as pessoas que estivessem ali, os amigos e parentes que estivessem ali próximo, que cada um desse um beijo na face do Jerônimo. E assim foi. O último a beijar o Jerônimo foi o Chico. Então veio a explicação. Por que você está passando por essa situação? E aí o Chico diz para ele, né, que foi porque ele aceitou o coitadinho. Né? Coitadinho do Jerônimo, coitadinho do Jerônimo. Então ele aceitou o coitadinho, ele desenvolveu a autopiedade. Né? São as explicações do Chico. Começou a ter dó de você mesmo. Isso gerou um processo destrutivo. Seu pensamento negativo fluidicamente interferiu no seu corpo físico, gerando a lesão. Então, é mais uma lição, né, que Chico veio trazer para nós desse nosso pensamento negativo, manter o pensamento positivo, né? E ele diz mais à frente assim: a partir de então, Jerônimo começou, após as palestras dele, contar uns casos sobre a própria vida dele, a situação dele de paraplégico e cego, para que ele se tornasse então igual aos outros se não houvesse aí uma crítica, né? O pessoal ficar... Crítica não, apelando para o coitadinho do Jerônimo, né? Então é uma outra lição que a gente leva até para a doutrina espírita, dizendo que ele abriu a brecha. Né? Ele começou a ter pensamentos negativos e isso começou a prejudicar ele na vida dele pessoal, né? Então, uma lição para nós, para que a gente possa estar sempre atento a isso. E continuando mais um pouco, a gente tem uma outra lição, que é o lugar de descanso. A gente sempre ouviu dizer, né, que morreu, descansou, morreu, descansou, morreu, descansou. Né? E Chico estava ouvindo os amigos dele lá em volta conversando sobre esse assunto. Aí ele interfere e disse: não é bem isso que o meu irmão José fala para mim. Nós conversamos todo dia, o irmão José dele já estava desencarnado e o Chico encarnado. Então, mas pela mediunidade do Chico, eles conversavam. O irmão José dizia que ele estava doido para reencarnar, porque reencarnando ele ia voltar para o colo da mãe dele. E voltando para o colo da mãe era o único momento em que ele descansava, porque o resto era trabalho sempre. Então, mais uma lição que a gente traz, cruzando lá com a doutrina espírita, sobre a lei do trabalho, né, que está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis morais. E eu trouxe só 2 perguntinhas para a gente refletir sobre o assunto. A 674, se o trabalho é lei da natureza, então todos nós temos que trabalhar, não só aqui enquanto encarnado, mas também do outro lado. Então, quando você chegar do outro lado, é claro que todos iremos desencarnar um dia e vamos estar de frente com a nossa consciência. Se alguém te oferecer uma vassoura lá em cima, pega. Não faça, né, cara dura para isso. Pega a vassoura e vai trabalhar. Porque a gente não sabe se a vassoura é a melhor ou é o pior trabalho. Mas que a gente vai ter que trabalhar, vai ter. Então, vamos nos preparando agora com a nossa cabecinha, para quando a gente chegar do outro lado. E agora a gente vai passar algumas frases do Chico, que também é muito importante, né? E eu trouxe aqui só 5 para ilustrar, porque tem muitas. Então eu pesquei essas 5 para trazer para a nossa reflexão. A primeira
Ninguém cruza o nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de ninguém sem nenhuma razão. Então, uma reflexão muito boa para todos nós, para refletirmos sobre esse momento. Se até as palavras têm força, imagine uma oração. A terceira, fico triste quando alguém me ofende, mas ficaria mais triste se fosse eu a ofender. A quarta, a questão mais aflitiva do espírito no além é a consciência do tempo perdido. E isso já foi mais do que provado através de psicografia, inclusive de trabalhadores do Centro Espírita, aqui do Humildade e Amor, que depois desencarnado voltou para dizer que se soubesse tinha trabalhado mais. Então, uma reflexão muito boa para nós, para a gente aproveitar o nosso tempo. E a quinta, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Então nós somos responsáveis por nós mesmos. Ninguém é responsável por nós mesmos somos. Então a gente pode fazer o que a gente quiser, mas vamos refletir naquilo que a gente está fazendo. E eu trouxe agora um texto do Chico para a nossa reflexão também. Todo trabalho é uma reflexão para nós. A alma do mundo. Quando você conseguir superar problemas graves, não se detenha em lembranças dos momentos difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais essa prova em sua vida. Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário enfrentar, mas pense na bênção de que Deus permitiu a cura. Leve na sua memória para o resto da vida as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova da sua capacidade e lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo. Uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais forte, mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outro apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapato, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Também está no Livro dos Espíritos, o necessário e o supérfluo. Encerrando, há 2 tipos de sabedoria, a inferior e a superior. A sabedoria inferior é dada pelo quanto uma pessoa sabe, e a superior é dada pelo quanto ela tem consciência de que não sabe. Tenha a sabedoria superior, seja um eterno aprendiz na escola da vida. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior alivia, a inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Chico Xavier. Nosso grande abraço, nossa admiração e o nosso respeito a esse nosso irmão Chico Xavier. E até uma próxima oportunidade.